esta palavra subordinado ao tema carregando a cruz. Glória a Deus. Olha para o que está ao teu lado, diga para ele, nós precisamos. Diga, há uma necessidade de carregar a cruz. Amém? Acabamos de abrir a Bíblia Sagrada em um dos 4 evangelhos sinóticos do Novo Testamento. Sinóticos, porque os primeiros 4 evangelhos do Novo Testamento contêm a mesma história, apenas escrita de forma diferente. Quem já estudou a respeito do Evangelho de Lucas descobre que o Evangelho de Lucas é conhecido pelos teólogos e historiadores judeus o Evangelho mais completo do Novo Testamento. Por quê, pastor? Porque o Evangelho de Lucas é o único que explica com detalhes a respeito da história, a respeito de alguns acontecimentos que o Senhor Jesus manifestou o seu poder, a sua graça e a sua autoridade sobre a terra. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que conta do por menos a minoria dos detalhes a respeito da história do nosso Cristo. Interessante, porque quando você estuda a respeito de Lucas, você descobre que Lucas não é judeu, Lucas é grego. Se você estudou a respeito de Lucas, você sabe que Lucas foi moço de Paulo, ou seja, Lucas não andou com Jesus, Lucas sequer caminhou ou enxergou Jesus em vista durante o seu tempo de vida na terra. Mas a Bíblia diz que aprove ao Senhor dar a Lucas uma oportunidade. Qual oportunidade que o Senhor entregou a Lucas? A oportunidade que o Senhor entregou a Lucas foi de conhecer um homem. Que homem, pastor? Que Lucas teve a oportunidade de conhecer, que conseguiu levá-lo até Cristo. Este homem se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e versículo de número 5. O nome dele é Saulo de Tarso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e versículo de número 5. Ele está indo em direção à cidade de Damasco para prender aqueles que adoram ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que uma glória fulgura do céu, e ele estava no meio do caminho. Saulo de Tarso, aquele que perseguia os que adoravam a Cristo. Saulo de Tarso, se você estudou a respeito da história dele, você sabe que Saulo era amigo de Estevão. Saulo de Tarso, aquele que matou o seu próprio amigo por ele ter se convertido a Cristo, agora é encontrado por Jesus de Nazaré na rua deserta de Damasco. Saulo não estava de qualquer maneira. Saulo estava vestido com vestimentas romanas, carregava sobre o seu peito um título que dava a ele a autoridade. Autoridade do que, pastor? Autoridade vinda dos fariseus, os doutores da lei. Quem eram os doutores da lei naquela época? Um deles, o maior, aquele a quem os judeus sentavam para ouvir, Gamaliel. Isso mesmo, Gamaliel. E os fariseus que obedeciam a Gamaliel haviam dado a Saulo de Tarso o poder, a autoridade para prender os cristãos e matá-los até mesmo se eles resistissem à prisão. Saulo está carregando sobre o seu peito um título romano que dá a ele poderes. Atrás dele havia uma legião. Legião do que, pastor? Legião de soldados pretorianos, 1,90 m de altura, homens fardados com capacetes, com armaduras, com espadas, que obedeciam às ordens de Saulo. Mas quando Saulo está na rua deserta de Damasco e uma luz fulgura no céu, a Bíblia diz que o cavalo de Saulo, em Atos 9:5, trava e ele cai do cavalo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo que Deus é perito em colocar o homem no seu lugar. O lugar de Saulo não era em cima do cavalo. O lugar de Saulo era com a cara no pó para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que eu amo a Jesus? Porque Jesus é perito em colocar o homem no lugar em que ele chamou. Saulo estava em cima do cavalo e pensava que era alguém. E agora Jesus encontra ele e derruba Saulo do cavalo. E diz assim: Saulo, teu lugar é no chão, com o pó da terra sobre a sua face, para poder ouvir a minha voz. Porque o homem só ouve a voz de Cristo quando está com o rosto sobre o
pó da terra. É Saulo que está caído no chão. A Bíblia diz que Saulo naquele momento se perde. Leia lá, Atos 9 e 5 em diante. E uma voz do céu diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem fala comigo? E ele levanta o seu rosto do pó do deserto, sua cara está suja de areia. E a voz responde e diz assim: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E naquele momento o homem que dominava passou a ser dominado. E naquele momento o homem que mandava passou a ser mandado. E naquele momento o homem que matava passou a obedecer a quem ele perseguia. Pastor Gibson está dizendo: eu não sei qual é a tua história, mas quando Jesus me encontrou, ele me derrubou do cavalo e passou a dominar a minha vida. Eu não sei qual é a tua história, mas quando Jesus me encontrou, ele mostrou o lugar que eu devia de estar para poder ouvir a sua voz. E lá estava Saulo com a cara no pó da terra. E então ele disse: o que queres que eu te faça? Aleluia! E o Senhor disse: Saulo, levanta da onde tu estás e entra na cidade, porque lá te será dito o que deverás de fazer. Saulo se converte, muda o seu nome para Paulo. Paulo, no original hebraico, para o português, quer dizer pequeno. O que o Senhor está dizendo? Que ele se achava grande e Deus mostrou que ele era pequeno. Ele se achava alto e Deus mostrou que ele era o menor. Ele pensava que podia e Deus mostrou que quem podia era Deus na vida dele. Foi este homem que Lucas encontrou. Foi este homem que Deus proporcionou a oportunidade a Lucas de se encontrar para poder conhecer o Evangelho de Cristo. Foi esse homem que o Senhor colocou diante da face de Lucas na cidade de Éfeso. Foi esse homem que na frente do templo de Diana, pregando o Evangelho, o Senhor proporcionou que Lucas ouvisse a voz de Cristo através da voz de Paulo. E a Bíblia vai dizer que Lucas torna-se moço de Paulo, torna-se um aprendiz de Paulo, caminha do lado de um dos maiores apóstolos que já existiram naquela época. Oh, glória a Deus. Você sabe o que acontece quando nós caminhamos do lado de quem carrega o poder de Deus? É inevitável. Quem caminha do lado de quem carrega o poder de Deus é contagiado pelo poder que o profeta. Oh, glória a Deus. Quem caminha do lado de quem ora passa a orar. Quem caminha do lado de quem prega passa a pregar. Quem caminha do lado de quem jejua passa a jejuar. Quando Lucas, o médico, o doutor formado na faculdade da Alexandria, na medicina humana, começa a andar do lado de Paulo, ele começa a absorver a identidade de Paulo. Deus dá algumas dádivas a Lucas. Lucas tem o prazer de sentar do lado de Paulo, e Paulo tem o prazer de ensinar o missionário a Lucas tudo aquilo que ele sabia a respeito de Jesus. Lucas disse: eu recebi uma oportunidade de um homem chamado Teófilo para falar a respeito do Cristo que você serve, mas eu não conheço o Cristo. E aí Paulo diz assim: não te preocupa, Lucas. Paulo está preso na torre de Cesareia. Lucas foi visitar Paulo depois da viagem missionária a Macedônia. E eles estão sentados dentro da torre de Cesareia, e Paulo começa a ensinar Lucas: eu vou te ensinar, e você vai passar para Teófilo escrever tudo aquilo que eu te disser. E o Evangelho de Cristo, Lucas, será exaltado através da sua vida. Oh, glória a Deus. Eu aprendo com Paulo. Paulo estava preso, mas a voz de Paulo continuava viva. Oh, Paulo estava preso, mas a voz de Paulo continuava a ressoar no reino espiritual. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Não sei qual é a batalha em que você se encontra. Não sei qual é a cadeia que Satanás quis te prender. Mas eu vou dizer uma coisa para você: enquanto tiver uma voz, o reino vai se manifestar. Enquanto tiver uma voz, a presença alcançará onde você estiver. Eu vou repetir: enquanto você tiver uma voz, ninguém pode prender a voz de um adorador. Ninguém pode prender a voz de uma adoradora. Ninguém pode prender a adoração de quem adora em espírito. Paulo estava na prisão, mas a voz de Paulo e as escrituras dele continuavam a caminhar sobre as terras da Ásia. Glória a Deus. Deus está te dizendo nessa noite, independente da tua luta, tua voz é
Independente da tua dificuldade, tua voz ainda tem autoridade no reino. Independente da batalha que você está enfrentando, a tua adoração ainda tem poder no céu. Então não te calhar a tua boca e adore. Pastor, vai estar doendo, adora. Pastor, aprendeu minhas mãos e os pés agora. Deus está mandando te dizer nessa noite. É através da tua adoração, a prisão que o milagre vai chegar. Então não se calhe, adore ao Senhor. Glória a Deus. Ele está manifestando o reino preso. Como o pastor ele está ensinando Lucas. E Lucas aprende com Paulo e escreve duas obras literárias. E você conhece elas. O Evangelho de Atos dos Apóstolos, conhecido como Atos do Espírito Santo, foi Lucas quem escreveu. De médico, ele passa a ser escritor e moço de Paulo. E ele escreve também o Evangelho de Lucas, que é o que nós acabamos de ler aqui nesse exato momento. E é Lucas que vai narrar com autenticidade e vai falar a respeito de uma passagem do exato momento em que o Senhor Jesus havia sido entregue aos malfeitores, aos fariseus. É Lucas que vai narrar com autenticidade o exato momento em que Jesus havia sido entregue no Getsêmani para a crucificação da Via Crucis. E a Bíblia vai falar a respeito de um nome. A Bíblia vai falar a respeito de um homem que, se você não estudar a respeito da vida desse homem, você não consegue conhecê-lo e não sabe quem ele era, apenas o conhece pelo nome e a sua origem. É Lucas que vai narrar que quando Jesus estava carregando a sua cruz, ao cair no meio da Via Crucis, eles chamam um homem chamado Simão de Cirene. Simão é o seu nome, a sua identidade. Cirene, a cidade da onde esse homem havia vindo. Pastor, onde é que ficava Cirene? No norte da Líbia, na África. 1486 quilômetros de distância de Jerusalém. Pastor, como é que esse homem foi parar no cenário bíblico? Segundo o historiador Ptolomeu Lage, existia uma província no norte da África, na Líbia, que havia sido formada pelo relacionamento de Salomão e a rainha de Sabá. Preste atenção em mim para você entender. Nesta província existiam homens e mulheres que descendiam dos hebreus, dos judeus, da tradição judaica. Homens e mulheres que professavam a fé, que adoravam ao Senhor, que buscavam ao Eterno. Nesta província, segundo o historiador Ptolomeu Lage, existia uma sinagoga. E ali, distante de Jerusalém, alguns judeus adoravam e buscavam a presença do Senhor e habitavam e cuidavam de suas terras e de suas vidas. Quem nasceu nesta pequena província no norte da Líbia, na África? Simão Cirineu. Parece que eu vejo Simão Cirineu nesse momento. Simão Cirineu nasce. Dos seus 6 anos até os seus 12 anos de idade, ele está andando do lado de seu pai. Porque na tradição judaica, ainda que esteja fora de Jerusalém e mora distante da Hebreia, preste atenção, eles precisavam obedecer à tradição judaica. Eles precisavam obedecer à tradição de Israel. Não estavam próximos de Jerusalém, não estavam próximos dos hebreus, mas como homens e mulheres que tinham em seu sangue a tradição judaica, eles tinham que obedecer ao pé da letra aquilo que havia sido ensinado a eles. E o que havia sido ensinado, pastor? Que todo homem varão que nascesse na casa de um hebreu, todo homem varão que nascesse na casa de um judeu, ainda que estivesse distante de Jerusalém, ele devia obedecer os preceitos e a lei da tradição judaica, da Torá, da lei de Moisés. Então, quando ele nasce com seus 6 anos de idade até os seus 12 anos, ele começa a andar do lado de seu pai. Por quê? Porque a criança, o judeu, dos seus 6 anos de idade até
os seus 12 anos de idade, ele vai absorver as características da identidade do seu pai. O que o Senhor está dizendo? Que a identidade do pai para o judeu é muito importante. É por isso que o filho tem que andar do lado do pai quando nasce. É por isso que o filho, o homem, o varão, tem que caminhar do lado do pai quando ele começa a formar a sua estrutura, quando ele começa a formar a sua mentalidade. Simão Sirineu, com seus 6 anos de idade, está andando do lado do seu pai e está indo para a sinagoga aprender a respeito da Torá, da lei antiga de Moisés. Quando ele completa os seus 8 anos de idade, ele se torna um talmidim. Pastor, o que é um talmidim? Talmidim é um estudante da lei hebraica. Preste atenção, dos seus 8 anos até os seus 12 anos, ele vai se preparar para se tornar homem. Por quê? Porque o judeu na tradição judaica com 12 anos passa por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. O que é isso, pastor? Significa filho do mandamento. O que é isso? Quando o judeu completa 12 anos, o homem, ele pega na mão direita do pai, ele entra dentro da sinagoga e ele faz um juramento. Qual juramento que ele faz? Que ele vai ir a Jerusalém, pelo menos uma das festas que acontece durante o ano, nas festividades de Jerusalém. A festa da Páscoa, a festa de Pentecoste. Alguém sabe dizer qual é a outra festa? Oi? Festa dos Tabernáculos, festa da Páscoa, festa do Pentecoste e a festa dos Tabernáculos. Quando Simão Sirineu toma na mão de seu pai e entra dentro da sinagoga, na Líbia, no norte da África, 1.400 e poucos quilômetros de distância distante de Jerusalém, ele lê a Torá, ele lê quase um capítulo inteiro da Torá, ele assume um compromisso de entrar dentro de Jerusalém, em uma das festas que Jerusalém faz para adorar ao Senhor, e lá dedicar a sua vida ao Senhor. Quando ele completa 12 anos de idade, ele decide: a festa em que eu vou participar, a festa em que eu estarei em Jerusalém, será a festa da Páscoa. Glória a Deus! Preste atenção nisso aqui. A Páscoa em hebraico significa Pesach. Olha para mim. Pesach significa passagem. Por que, pastor? Porque a primeira vez que a Páscoa foi citada na Bíblia foi em Êxodo, capítulo de número 12 e versículo de número 11 em diante. Presta atenção aqui. Passagem. Por que, pastor? Porque significa o seguinte: que eles estavam passando da escravidão para a liberdade. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: a Páscoa significa passagem. Diga: da escravidão para a liberdade. É por isso que o nome em hebraico quer dizer Pesach, que quer dizer passagem. Quando o Senhor liberta o povo da escravidão do Egito, e ele sacrifica o cordeiro e unge os umbrais das portas com sangue, o anjo da morte passa, e o Senhor então liberta o povo. E eles sofrem uma passagem. O que o Senhor está dizendo? Que Páscoa não é chocolate, Páscoa é sacrifício. Eu vou falar, Deus me trouxe aqui para me falar. Páscoa não é chocolate, Páscoa é lágrima. Páscoa não é chocolate, Páscoa é negar a si mesmo. Páscoa é tomar a cruz e sacrificar o cordeiro para que você tenha uma nova vida. Lá em Êxodo, capítulo de número 12 e versículos de número 8, 9, 10 e 11 diante. Meus amigos, que Páscoa significa passagem. Oh, glória a Jesus, aleluia. O verdadeiro significado da Páscoa é a libertação. Glória! Glória a Deus, aleluia. Tem gente dentro da igreja que sabe da verdade, mesmo assim adora uma festa pagã. Aleluia! Não estou dizendo para você não dar chocolate para o teu filho, pode dar, mas não se esqueça, quem morreu foi Cristo. Não estou dizendo para você não alegrar tua casa, alegre tua casa, porque Cristo ressuscitou. Glória a Deus! A primeira vez que a Páscoa foi citada, Êxodo, capítulo 12, versículo 8 em diante. Leia lá e você vai ver. Quando Simão Sirineu decide ir a Jerusalém, a festa que ele escolhe é a festa da Páscoa. No dia 14, numa sexta-feira, no mês de Abib.
No dia 14, numa sexta-feira no mês de Abib, foi comemorada a primeira Páscoa. A Páscoa da libertação do povo da escravidão para a liberdade. Sabe o que eu não entendo? É que tem tanta gente dentro da igreja que Deus libertou da escravidão, mas não consegue nem abrir a boca para adorar. É que tem tanta gente dentro da igreja que Deus libertou da mão do inimigo, libertou da mão de Faraó, libertou da opressão do diabo, e mesmo assim não consegue levantar a mão para adorar. Deus está dizendo para você: se lembre que eu sacrifiquei o meu filho para salvar você da escravidão do pecado. Então levante a mão direita e adore nessa noite, porque Páscoa significa libertação. Glória a Deus. Deus santo, aleluia. Ele escolheu a Páscoa. Sabe o que é interessante? É que quando o judeu ele ia participar da festa da Páscoa em Jerusalém, independente da distância que ele estava, no caso dele 1846 quilômetros, longe, né? Ele preparou o melhor para entregar ao Senhor, porque quem ia para Jerusalém não ia de mão vazia. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Nunca venha para a igreja de mão vazia. Glória. Porque a igreja representa Jerusalém. Deus santo, E quando você entrar aqui dentro, você tem que oferecer algo para ele. Eu não sei o que você trouxe hoje, se foi oferta, se foi o dízimo, se foi a oração, se foi a família, se foi a primícia, mas Deus está mandando eu te dizer: nunca chegue diante do meu altar de mão vazia. Quando você entrar em Jerusalém, apresente para o Senhor a primícia da tua história. Quando eles iam a Jerusalém, imagine 1846 quilômetros, ele tinha que preparar o melhor que ele tinha. Ele tinha que levar uma oferta. Naqueles dias eles levavam o cordeiro para sacrificar ao Senhor. Os mais pobres levavam pombos, porque não tinham condições de sacrificar o cordeiro. Mas então você entende que quando ele se prepara para ir para a festa da Páscoa, ele vai andar 1846 quilômetros e ele não vai questionar até o seu crente que mora do lado da igreja no meio do culto. Consegue ouvir igreja de casa e não tem coragem de sair de dentro de casa para vir participar do culto. Mas Simão Sirineu vai andar 1846 quilômetros, eu não sei se de camelo, eu não sei se a cavalo, eu não sei se de jumento, mas ele vai em direção a Jerusalém e está levando o melhor para sacrificar ao Senhor. Simão Sirineu está indo em direção a Jerusalém com um único significado. Qual é, pastor? Não para receber oportunidade na igreja, porque essa aqui não é a igreja da oportunidade, essa aqui é a igreja de Cristo. Ele está indo em direção ao culto da Páscoa para doar a Deus aquilo que ele tem para oferecer. O que o senhor está dizendo? Está dizendo que quem vem para o culto não vem para receber oportunidade. Pastor, você vem no culto é para adorar, para dar um culto racional, é para entregar a Deus aquilo que você tem. Pelo amor de Deus, igreja, você veio até aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele andou 1846 quilômetros para entregar a Deus aquilo que ele tinha de melhor, o que é? Sua adoração. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que é dentro da igreja só para pedir. Tem gente que só se lembra de Deus quando precisa. Opa, estou precisando de alguma coisa, estou lá na igreja hoje. O pastor orar por mim é missionário, pastor, porque quando eles oram, Deus faz. Então eu vou lá, tem gente que só se lembra de Deus quando precisa. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que você tem que se lembrar dele pelo que ele é e não pelo que ele te dá. Faça como Simão Sirineu. 1846 quilômetros de distância, ele diz: eu vou porque eu adoro. Eu vou não é pelo que ele me dá, é pelo que ele é na minha vida. Faça como Simão Sirineu: eu vou porque eu sei que foi ele que me gerou, foi ele que me cuidou, foi ele que bateu minha casa em pé, foi ele. Sentimento de gratidão. Ele decide ir a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Presta atenção. Porque no dia 14, numa sexta-feira no mês de Abib, quando acontecia a festa da Páscoa em Jerusalém, nos dias atuais, sabe o que eles faziam? Um sacerdote entrava dentro do templo com as suas próprias mãos. Ele levantava um altar de 2,80 metros de altura, de pedra bruta, com suas mãos. Por que, pastor? Porque a pedra bruta representava o homem. A pedra que não havia sido moldada.
Se a pedra fosse talhada por aço com metal, o altar era impuro. Então Deus diz ao sacerdote: é pedra bruta. No dia 14, numa sexta-feira, no mês de Abib, para comemorar a Páscoa dentro do tabernáculo, o sacerdote com as próprias mãos levantava um altar de 2,80 metros de altura. Ao meio-dia, ele pegava o cordeiro pelas patas, levantava o cordeiro no altar e degolava o cordeiro. Girava o cordeiro 7 vezes, o sangue se espalhava sobre o altar de pedra. Quando o sangue caía sobre o altar de pedra, o sangue representava a purificação do homem, que representava a pedra bruta. Quando o sangue acertava a pedra, era Deus dizendo: quem transforma em pura pedra é o meu sangue, que liberta o homem do seu pecado. Quando o sangue do cordeiro se espargia pelo altar, no Salmo 51:7 está escrito, Davi fala: purifica-me com isopo e serei purificado. Então o sacerdote pegava o isopo, a planta chamada isopo, que nascia nas paredes como trepadeiras do templo e das casas de Jerusalém, que representava a purificação, molhava no sangue e lançava sobre a vestimenta do judeu que estava dentro do templo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Na entrada do templo ficavam 2 sacerdotes. Para quê? Para especificar a vestimenta, para verificar a vestimenta. Por quê? Porque só podia entrar no templo para receber a gota do sangue da mão dos sacerdotes se a vestimenta estivesse limpa. O que o Senhor está dizendo? Tem gente achando que vai entrar de qualquer maneira. Só entra se a vestimenta estiver limpa, só entra se tiver identidade, só entra se não tiver pecado, só entra se tiver santidade, só entra se for aprovado pelo Espírito. O judeu chegava na entrada do templo, e quando chegava o sacerdote dizia: peraí, meu irmão, vamos verificar a tua vestimenta. E começavam a olhar as pernas. Levanta os braços. Vamos olhar o peito. Vamos olhar as calças. Vamos olhar a batina. Como é que está? Eles olhavam e diziam: está limpo. Eles olhavam e diziam: pode entrar. E detalhe, tinha que ser branca. Glória a Deus. O que o Senhor está dizendo? Que tem gente achando que vai receber a marca do sangue do cordeiro de qualquer maneira. Só vai receber quem tiver vestido de branco. Eu vou repetir aqui, irmão. Eu sou profeta e Deus me trouxe aqui para pregar a verdade. Só vai receber quem tiver vestido de branco. Só vai ser banhado pelo sangue quem estiver preparado. Só vai ser banhado pelo sangue quem estiver em santidade. Só vai ser banhado pelo sangue quem estiver obediente. Que só vai dizer: Jesus está voltando para buscar a igreja. Esteja em santidade. Você já estudou a respeito de Salomão? Salomão, certo dia, sai para passear nas províncias de Jerusalém. Salomão tinha relacionamento com as virgens e com as concubinas. Mas Salomão não tinha relacionamento com o povo. Então Salomão sai para passear nas partes mais baixas do palácio. Eu já vou pregar. Já vou terminar. E Salomão, ele se veste de pastor de ovelhas. E ele desce as partes mais baixas do palácio. E quando ele desce as partes mais baixas do palácio, Salomão encontra uma mulher no lagar pisando uva. Qual era o nome dessa mulher? Sulamita. O que significa no hebraico para o português? Melenar. E o que é melenar? Negra como carvão. Ele só está dizendo que a Sulamita foi uma das mulheres que Salomão mais amou na sua história, dos livros em que ele escreveu. Salomão olha para a Sulamita, ele está pisando a uva no lagar. Salomão se aproxima e diz assim: mulher, eu vejo que você pisa sobre as uvas, mas não suja sua vestimenta. Mulher, eu vejo que você pisa sobre as uvas, mas a sua vestimenta permanece branca. Glória a Deus. Por que você pisa essas uvas? E ela diz assim: pastor de ovelhas, eu piso essas uvas para preparar o melhor vinho para a mesa do rei. E todos os dias, quando eu termino de pisar as uvas, eu desço do lado de baixo e me lavo no riacho.
Aleluia a Deus. para ficar limpa para o meu rei. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que a igreja que vai subir é a igreja que pisa a uva no lagar e todo dia se lava no rio do Espírito para esperar o rei voltar. Que a igreja que vai subir é a igreja que todos os dias trabalha no lagar, pisa a uva sem ser vista, mas no final do dia lava as vestimentas do rio do Espírito para esperar o seu rei. Aleluia. Ela disse: é por isso que eu estou limpa, porque todos os dias eu me lavo. Glória. Sabe qual é o segredo, irmão? É que nós temos que se lavar todos os dias. Aleluia. O Senhor está dizendo: tem que se lavar no rio do Espírito todos os dias. Tem que se purificar no rio do Espírito todos os dias. Glória. Na tradição judaica, na Páscoa, na festa que Simão Sirineu escolheu para participar em Jerusalém, ele teria que participar dessa cerimônia. Simão Sirineu pega a vestimenta de linho fino, branca, dobra ela. Eu não sei se ele coloca num saco, numa mala, num pedaço de couro, mas ele enrola a vestimenta porque ele sabe que ele tem que obedecer à tradição. E ele começa a sua viagem. 1846 quilômetros ele está indo em direção a Jerusalém. E quando ele está se aproximando de Jerusalém, ele tem que passar por um ambiente que todo peregrino passa. Antes de entrar dentro de Jerusalém, o que o Senhor está dizendo? Que ele saiu de casa e não se preocupou com a distância. Que ele saiu de casa do norte da África, na Líbia, 1846 quilômetros, e ele está levando um sacrifício ao Senhor. E quando ele está chegando em Jerusalém, ele vai ter que passar por um lugar que todo peregrino passa. Que lugar? O livro de Salmos, de número 84 e versículo de número 6. Quando você puder ler lá. Pastor, o que diz lá? O Vale de Baca. O que o senhor está dizendo? Que o Vale de Baca era conhecido como o Vale das Balsameiras, ou também conhecido como o Vale das Lágrimas. O que o senhor está dizendo? Que nesse vale, todo peregrino que ia em direção a Jerusalém para participar em uma das festas, tinha que entrar dentro desse vale. O senhor está dizendo que eu estou indo para a igreja, estou me sacrificando, estou levando a primícia para adorar o Senhor na Páscoa, e eu ainda vou ter que passar por um vale. Se não tiver vale, não tem testemunho. Se não tiver vale, não tem esperança. Se não tiver vale, não tem milagre. Se não tiver vale, não vai ter porta aberta. Se não tiver vale, não vai ter história. Simão está indo em direção a Jerusalém e ele se depara com o Vale de Baca, o Vale das Lágrimas, segundo os antigos historiadores judeus. Esse vale era seco e árido, mas existia nele balsameiras, plantas que choravam. Por isso ele é conhecido como o Vale das Lágrimas. Essas gotas que as balsameiras produziam nesse vale traziam paz e descanso ao peregrino. Sabe o que Deus estava dizendo? Antes de você entrar em Jerusalém, o vale te espera, mas não vai te matar. Vai trazer paz e descanso na tua vida. Eu vou repetir só para quem é espiritual. Antes de você entrar em Jerusalém para ofertar a primícia e participar da Páscoa, o vale está te esperando, mas o vale não vai te matar. Ele vai te trazer paz e descanso antes de você entrar em Jerusalém. Vamos lá. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: o Vale de Baca faz parte da tua história. Neste vale existia um local muito árido. Então, quando os peregrinos chegavam lá cansados, de longe eles avistavam Jerusalém de dentro do vale. Mas eles tinham sede. Então eles tinham que cavar poços para encontrar água, para que os animais bebessem, a família bebesse e o peregrino que dirigia a caravana bebesse. Porque senão eles não conseguiriam chegar em Jerusalém. Esses poços que os primeiros peregrinos abriam serviam para sustentar os peregrinos que vinham atrás. Tem o Senhor está dizendo que tem gente aqui que passou pelo Vale de Baca, abriu um poço para beber água, e a água que você bebeu está servindo de comida para quem tem sede até hoje. Vou repetir. Deus está dizendo que tem gente aqui que sobreviveu ao Vale de Baca, e o poço que você abriu está alimentando gente até os dias de hoje.
atravessa o vale de Baca. Estou terminando. Ele se encontra em Jerusalém, ele olha para Jerusalém. Deus Santo, aleluia. E ele enxerga Jerusalém com mais de 1 milhão de pessoas. Pensa comigo. 1 milhão de judeus vindo de todos os lados do mundo para participar da festa da Páscoa. 1 milhão de judeus vindo de todo o mundo para entrar dentro do templo e receber uma gota de sangue da mão de um sacerdote que entregou Jesus à cruz do Calvário. Deus maravilhoso. Só que naquele dia, não sabia Simão, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava em Jerusalém. Aleluia. Naqueles dias não sabia Simão que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava sendo sacrificado na Via Crucis e não dentro do tabernáculo. Naquele dia não sabia Simão que o homem que trazeria ele a marca do sangue, que traria salvação na sua casa, não seria a mão do sacerdote corrupto, mas a mão do verdadeiro sacerdote de Jerusalém, que era Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Simão, ele para do lado de fora de Jerusalém. Simão nunca havia estado em Jerusalém. Deus Santo, aleluia. E Simão olha para Jerusalém e Simão chora, porque o desejo do coração dele é de estar em Jerusalém. 1846 quilômetros, e ele chega da banda do campo e vai entrar pela porta de Damasco. A primeira coisa que ele faz é trocar vestimenta. O que o senhor está dizendo, pastor? Por favor, antes de vir para cá, troca vestimenta. Não é para quem é espiritual. A discussão fica do lado de fora da igreja. O problema com a família fica do lado de fora da igreja. A ação que você não resolveu fica do lado de fora da igreja. A primeira coisa que você tem que fazer quando vir para cá é trocar vestimenta. Tira a vestimenta da intriga, da briga, da desonra. Coloca a vestimenta da santidade e entra em Jerusalém para ouvir a voz de Deus. Ô, glória. Ele para do lado de Jerusalém, da banda do campo para a porta de Damasco. E a primeira coisa que ele faz: trocar vestimenta. Olha o irmão que está do teu lado e diga para ele: Páscoa é passagem. Diga para ele. Diga, mas também é troca de vestimenta. É santidade. É libertação do mundo. É mudança de caráter. É obediência de princípio. Glória a Deus. Ele troca vestimenta. Eu já vou terminar. Por que ele troca vestimenta, pastor? Porque ele não conhecia Jesus. Preste atenção. Ele não conhecia Jesus. Então ele estava indo para Jerusalém para participar da cerimônia. Pastor, quem é que ia fazer a cerimônia meio-dia? Caifás e Anás. Quem era Caifás e Anás que entregou Jesus na crucificação? O que o senhor está dizendo? Que Deus jamais ia deixar que Simão entrasse no templo para participar de uma cerimônia pela mão de um homem que não era digno de carregar o sangue do Cordeiro. Quando ele chega em Jerusalém, da banda do campo, na porta de Damasco, a primeira coisa que ele faz é trocar vestimenta. Porque na mentalidade de Simão Sirineiro, ele vai ter que entrar no templo sem se sujar. Glória a Deus. Olhe bem. Olha o processo que ele está enfrentando. Ele precisa entrar no templo e não pode sujar a roupa. Porque se ele sujar, ele não entra. Mas quando ele entra em Jerusalém, a parte baixa de Jerusalém estava inóspita. E ele olha e acha estranho, porque os pais dele falaram que Jerusalém, na festa da Páscoa, era um formigueiro de gente. De repente, Simão, ele levanta o ouvido e ele consegue ouvir os gritos. E ele começa a caminhar dentro de Jerusalém. E ele começa a chegar nas partes altas de Jerusalém. E quando ele chega nas partes altas de Jerusalém, uma grande multidão está gritando.
Crucifica, crucifica, crucifica. Simão não está entendendo nada. Simão tinha ido para participar de uma cerimônia na sinagoga. E agora está enxergando 1 milhão de judeus gritando ao redor de uma estrada chamada Via Crucis. Crucifica. Pastor, quem é que estava lá? Jesus de Nazaré. Pastor, quem é que estava lá? Jesus de Nazaré, carregando uma cruz que não era sua, era de Barrabás, levado 40 chibatadas e muito mais, de um instrumento chamado azorraque, com pontas de ferro e ossos de carneiro. Suas costelas estavam expostas, sua carne estava desfilando, ele estava perdendo todo o seu sangue, e o povo que ele pregou gritava: crucifica. Você está preparado, irmão, para pregar e eles gritar crucifica? Você está preparado para servir e eles te entregar a Via Crucis? Você está preparado para pagar o preço pelo ministério que Deus te deu? Ô, glória! Glória a Deus! Porque Jesus estava lá, com uma coroa de espinhos sobre a sua fronte, o sangue derramava sobre o seu rosto. Não conseguia respirar direito. E alguém olhava e dizia assim para ele: crucifica, porque ele é um homem que não é verdadeiro, ele expulsa demônio por Beelzebu. Crucifica, porque ele prega a respeito de um Deus que não conhecemos. Aqueles que haviam sentado na mesa com ele estavam crucificando ele. Aqueles que haviam comido com ele estavam crucificando ele. E Simão entra no cenário. Aleluia. Sabe quem era Simão? Ninguém. Glória a Deus. Sabe quem conhecia Simão? Ninguém. Sabe quem queria andar do lado de Simão? Ninguém. Mas quando ele chega na Via Cruz e Jesus cai, e o soldado pretoriano olha para ele e diz assim: você. Ele diz: eu. Olha minha vestimenta. Eu tenho que entrar no templo para receber uma gotinha do sangue do cordeiro que vai ser sacrificado no altar. E o soldado pretoriano diz: não interessa. É você que vai carregar a cruz dele. Presta atenção em mim. Simão Sirineu não era ninguém. Mas quando ele entra na Via Cruz, 1 milhão de judeus fixam os olhos em Simão. Quem é esse que anda do lado dele? Quem é esse que decidiu carregar a cruz? Quem é esse que decidiu levantar a Jesus de Nazaré? Quem é esse que decidiu sangrar com Jesus? Ninguém conhecia Simão, mas quando ele tomou a cruz, o mundo conheceu. Ninguém conhecia Simão, mas quando ele tomou a cruz, o inferno conheceu. Ninguém conhecia Simão, mas quando ele tomou a cruz, os anjos do céu se debruçaram para olhar. Pastor, o que o senhor está dizendo? Você não era ninguém, mas quando abraçou a cruz, o céu e o inferno te conheceram. Glória a Deus. Quem era você? Mas quando você tomou a cruz, o céu e o inferno souberam que você era. Não era ninguém. Ninguém queria andar do teu lado. Ninguém queria ouvir a tua voz. Mas quando Simão entrou na Via Crucis e tomou a cruz e colocou a cruz sobre os ombros, e a vestimenta de linho branca se sujou do verdadeiro sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. 1 milhão de pessoas passou a conhecer Simão. Eu quero dizer uma coisa para você: a cruz te promoveu. Eu quero dizer uma coisa para você: a cruz mostrou você para o inferno. A cruz mostrou você para o céu. A cruz mostrou quem você era para a humanidade. Você só está aqui porque carrega a cruz de Cristo. E quem está me entendendo, levanta a mão direita e adora nessa noite, porque a cruz promoveu a tua história.
doendo. É que cruz traz dor. Mas pastor, não está fácil, é que cruz traz desânimo. Sabe por quê? Porque se não trouxesse, não havia testemunho. É por isso que todos os dias você levanta pela manhã cansado, porque a cruz é pesada. Tem gente dizendo assim, pastor, eu vou abandonar a cruz. Não abandona, coloca a rodinha nela. Porque você vai ter que levar na cruz. Se você quiser subir, não tem cruz pela metade, é a cruz inteira. Se você quiser subir, tem que ser na cruz e carregar ela. Se você quiser subir, vai ter que mostrar para Cristo que é digno de ser chamado filho dele. Não abandona a cruz. Imagina comigo. Simão Sirineu de Cirene, que entrou dentro de Jerusalém para participar de uma cerimônia dentro da sinagoga, para receber uma gotinha do sangue da mão do sacerdote que entregou Jesus para a crucificação. Aí Deus olha para o céu e diz: meu filho, eu vou te dar a maior oportunidade que o homem já teve. Carrega a cruz e não reclama, porque esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Carrega a cruz e não murmura, porque esse é o Cordeiro de Deus que vai salvar a tua casa. Carrega a cruz e não murmura, porque esse é o Cordeiro de Deus que vai trazer a salvação à humanidade. Tem alguém entendendo aqui nessa noite, irmão? Eu vim pregar a palavra do céu para você. Carrega a cruz e não murmura, porque é o Cordeiro de Deus que vai levar você para o céu. Agora imagine você, ele com a cruz aqui e agarrado com Jesus aqui. Imagine você, ele olhando para Jesus naquele momento, olho no olho, e não entendendo nada. Tipo, Jesus é assim, a gente não entende nada, mas ele está preparando o céu para a gente. A gente não entende o que acontece, a gente não entende o que está se manifestando, a gente não entende porque a gente está lá às vezes, a gente não entende por que a gente está naquele exato momento, mas é naquele exato momento que você não entende nada, que Jesus está promovendo você ao céu. Glória a Deus. Ele não fala nada, ele carrega Jesus. 50 passos, olha para o irmão, diga 50 passos. 50 passos. Diga, não desista. Não desista. A cruz está pesada. Mas Deus vai usar alguém para ajudar você. Não, diga para ele: um Simão Sirineu está se levantando. Diga para ele. Não, está fraco, você não está entendendo. Diga para ele: um Simão Sirineu está se levantando. Diga para ele. Ele não vai te perguntar, não vai te questionar, não vai te indagar. Ele vai entrar na via cruz e vai te ajudar a carregar a cruz. Deus está levantando o Simão Sirineu nessa noite para passar esta obra contigo. Olha para o irmão que está do lado, diga para ele: Páscoa. Diga é passagem. Diga troca de investimento. Negar a si mesmo. Carregar a cruz que não é. Está preparado? Porque quando Simão entrou no cenário, ninguém conhecia ele. Mas quando ele entrou no cenário, Jesus disse: agora eles vão saber quem você é de verdade. Porque o sangue de Cristo revela caráter. Microfone revela talento. Sangue de Cristo revela caráter. Microfone revela talento. Sangue de Cristo e cruz revela identidade. Quando ele entrou na via cruz e tomou a cruz, Jesus disse: agora vai ser conhecido na terra, vai ser visto pelo céu, e o inferno vai temer a você, porque a minha cruz está sobre a tua casa. Aleluia! 50 passos ele andou até o Gólgota, lugar da caveira. Quando ele largou a cruz e soltou Jesus, sem saber que Jesus era, ele olhou para o céu. O sol batia meio-dia. Ele olhou para a vestimenta. A vestimenta estava como? Lavada. Lavada? Não, lavada. Sangue de quem? De quem que ele foi buscar uma gota do sangue de Jerusalém? Do
Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é que deu um banho nele? Jesus de Nazaré. Quem só está dizendo, tu veio aqui buscar só o louvor e vai sair daqui lavado pelo sangue. Tu veio aqui ouvir só o testemunho e vai sair daqui lavado pelo sangue. Tu veio aqui ouvir só uma palavra e vai sair daqui lavado pelo sangue. Só quem quer isso, levanta a mão direita agora. Jesus está aqui. Para mim terminar, ele olha para o sol. Por que, pastor? Porque ele estava preocupado com a cerimônia do templo, porque ele não conhecia Jesus. Aí ele diz assim: nem um dia perdi a cerimônia embaixo da cabeça. Ele sai logo, sai com caveira triste, está desesperado no meio do caminho. Segundo os antigos historiadores de Deus, alguém parece, diz assim: por que está triste? Ele diz assim: porque eu vim de longe para participar da cerimônia, ao meio-dia da Páscoa, e me fizeram carregar a cruz de um pecador, e sujaram a minha vestimenta de sangue. Alguém diz assim para ele: o sangue que você carrega é o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se coloca de pé nessa noite. O sangue que você carrega é o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, que veio para trazer a salvação à humanidade. A Bíblia diz que naquele dia Simão transforma a sua vida. Glória a Deus. Ele tira a sua vestimenta, ele enrola a vestimenta, guarda na sua bolsa. Por quê? Porque aquela vestimenta suja de sangue levaria a salvação à sua casa. Aquela vestimenta suja de sangue levaria a salvação aos seus filhos. Aquela vestimenta suja de sangue seria o que traria Deus até a casa de Simão, no norte da Líbia, na África. E então ele guarda a vestimenta. Pastor, prova para mim que a cruz salvou Simão e sua família. Capítulo de número 16, versículo de número 13. Paulo salva um homem chamado Rufo. Quem era? Filho de Simão e Simeão. O que só está dizendo? Que você veio buscar uma gota e vai sair daqui lavado. Eu não sei o que foi que o diabo fez contra a tua casa, mas a vestimenta lavada que você está levando hoje vai arrancar aquele demônio da tua rua. A vestimenta lavada do sangue de Jesus que você está levando hoje vai trazer a salvação para a tua família. Casamento vai mudar, filho vai mudar, história vai mudar. Só quem tem, levanta a mão direita e levanta nessa noite, porque Jesus está aqui, porque ele entrou na vida cruz. A história dele mudou. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: você entendeu? Não, diga: você entendeu? Diga: a decisão que você tomou de entrar na vida cruz, diga para ele, e carregar a cruz que não era sua. Diga: a decisão que você tomou fez você conhecido no céu, conhecido na terra e temido no inferno. Não desista. Você vai sair daqui hoje levando o sangue dele. Você vai sair daqui hoje levando a salvação dele. Você vai sair daqui hoje levando a presença dele. Coloca a mão no teu coração para ajudar a glória. Aleluia. Senhor, aqui está a tua noiva. Aqui estão os teus filhos, Senhor, que na Páscoa vieram adorar o teu santo nome. Que na Páscoa vieram ser lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E estão saindo desse lugar debaixo do sangue de Cristo, na autoridade do teu poder, papai. Que este sangue nesta noite venha levar com eles a salvação eterna, família. Que esse sangue nesta noite venha levar com eles até a casa a libertação dos filhos. Que esse sangue nesta noite venha levar com eles a prosperidade divina do céu. Que esse sangue nessa noite venha transformar a sua história. Em nome de Jesus, nós abençoamos a tua igreja. Senhor, onde tiver uma pessoa enferma, Rabasura mandala bacala sedi comandara bandore que ela mandara bacola mandai rebede que a chefe cala passou rebede que se rebede que a sorro comandere rebede que dará mandoro comandere cavachor rebede que rebandorai. Onde tiver uma pessoa enferma, toca agora. Espírito de milagres, onde tiver uma pessoa doente, toca agora. Espírito de milagres vai queimando essa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai quebrando de Deus, papai. Ministramos a cura, sejam curados.
porque o Senhor Jesus está aqui, Ele é todo do poder. Dá uma salva de palma para Jesus nessa noite. Quer aceitar Jesus? Que ainda não é cristão?